candidata Bolsonaro, candidata Soraya, e eu peço desculpas. Com a minha visão. Teu pai, primeiro atacado pela Globo ali, atacado por todos, achei o primeiro bloco neutro. A partir do segundo bloco ele acalmou, engrenou, foi muitíssimo bem, massacrou, foi um massacre o debate. O padre enterrou a esquerda de forma inigualável. Os votantes do Lula, que é de 0 a 1 salário, onde ele tem a maioria, estão dormindo, mas o melhor é que eles vão receber os cortes amanhã no Zap. E os cortes do padre são mortais. Alguns pontos que eu destaque do padre foi o seguinte: primeiro destaque, quando ele falou da Venezuela. Ali, cara, a população mais pobre, mais humilde, ela escuta muito o sacerdote. Ele foi desrespeitado pelo Lula. E esses recortes, eles só vão parar de ser compartilhados no dia da eleição. Então, assim, agora, eu antes de entrar na live, eu entrei no... Uma pergunta, Ferri, desculpa te interromper. Você acredita que há alguma possibilidade, e aí pergunto para o Marco Antônio também, de que amanhã, em determinadas redações de jornal, seja possível empurrar uma narrativa para tentar justificar as pesquisas do Datafolha, para dizer o seguinte: olha, esse debate foi mortal para o Bolsonaro, agora o Lula realmente tem uma chance de eleição no primeiro turno e blá, blá, blá. Você acha que eles vão tentar fazer isso? Não, porque eles já fizeram isso em 7 de setembro, já dobraram a aposta na semana seguinte, já colocaram o Bolsonaro com 31% em Minas Gerais, o que é impossível ele ter 31%. Eu já fiz todas as contas matemáticas e já mostrei isso no Instagram. Ele não está perdendo em São Paulo. Se ele não perde em São Paulo, ele não perdeu votos no Nordeste, como o IPEC e o Datafolha tentam impor uma narrativa, né? Inclusive no Alagoas, ele vai vencer no Alagoas. Alagoas é bolsonarista com o Arthur. Então, se a gente fizer essas contas todas aí, eu não consigo, eu já postei lá, eu não consigo enxergar Bolsonaro com menos de 44% dos votos, que vai pegar. Não, eu já estou vendo aqui, teve uma que falou que saiu no Globo, né, o padre, saiba o que é mansplaining, aí fala do padre com a Soraya. O padre foi interrompendo a Soraya, sabe? É ridículo. O pessoal não tem Mas eu que a culpa de não chover do Bolsonaro. Olha, cara, que bom que não foi o Bolsonaro que fez isso, viu, cara? Que bom. Mas olha só, o padre, ele foi uma inserção muito importante, muito significativa. Se você tirar ele dali, ia ser praticamente todo mundo contra o Bolsonaro. Então, quando ele faz aquela treta ali com o Lula, quando ele fala do presidente... O padre foi o maior cavalo de Troia que o Roberto Jefferson já botou na Globo em toda... Eu falei isso aqui antes de entrar. O padre foi o maior cavalo de Troia da história da política no Brasil. O cara meteu um cavalo de... O cara acabou com o debate. Só se fala no padre e os recortes do padre serão eternos. E eu ainda fiz uma que eu larguei no Twitter antes de começar o debate, que o padre ia fazer mais voto que o Partido Novo. Eu vou cravar essa. Eu falei que vai fazer mais voto que a Soraya. A Soraya vai ter menos voto do que ela teve como senadora. Essa é a minha foto. Se ela tinha também, hein? Vai ser igual o Joyce Hostelman. Joyce Hostelman em São Paulo, estou falando só da cidade, tá? Não de todo o estado. Só na cidade, a Joyce Hostelman teve em 2018 uns 260 mil. E ela, se eu não estiver enganado, foi menos de 200 mil que ela teve para prefeita. Então a votação dela, com menos concorrentes, gastando mais dinheiro, ainda assim reduziu. Não só da Joyce. A Dani Pimentel na Bahia foi a mesma coisa. Roberto Jefferson meteu o maior, eu vou fazer um registro aqui para vocês gravem essa live. Roberto Jefferson meteu o maior cavalo de Troia da história na Globo. Porque o povo mais pobre, ele olha um sacerdote. Eu já fui... A minha mãe é evangélica. Eu já fui num culto com a minha mãe, sei lá, até os 14 anos eu ia. O povo mais humilde, ele olha o sacerdote com um respeito, com uma admiração e escuta o sacerdote. E o cara estava lá, tranquilo, ele não levantou o tom de voz, nenhuma vez ele falava calmo e tal. Passou o trator, porque se fosse o Bolsonaro falando com a Soraya, como o pastor falou,
O Bolsonaro ia ser atacado porque atacar as mulheres. Como foi o padre, tu vê que foi normal as respostas do padre para Soraya. Se fosse o Bolsonaro, ia ser ataque, né? Sim. Então, o que aconteceu? A gente viu um sacerdote meter uma puta de uma aula em cima de todo mundo, vai repercutir e vai levar e vai ganhar milhões de votos e vai fazer mais votos que o Novo. Então, assim, fiquei extremamente feliz com a live, porque eu particularmente não quero a volta do PT. Eu acho que o PT, eu acho que a gente, usando o discurso do Guedes, a gente precisa de alternação do poder no Brasil, e o Bolsonaro ficou 4 anos e o PT ficou 16 anos. Então agora a gente tem que ter 16 anos de direito. Na capa do UOL já está se falando que acabou a narrativa de que não vai ter segundo turno, que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Acabou. A narrativa essa, que era uma narrativa que eles estavam tentando empurrar o voto útil, né? Acabou. O debate foi muito ruim para a esquerda como um todo, né? Porque o padre arrebentou, só se fala no padre, né? Inclusive, eu cravei uma antes de começar o debate, que eu fiz um post no Twitter dizendo que o padre ia fazer mais votos que o Novo. E eu mantenho essa opinião. O padre vai fazer mais votos que o Partido Novo. Importante da gente medir quem entrou menor e saiu maior, e quem entrou maior e saiu menor do debate. Eu acho que é isso que eu queria te perguntar e te propor, e analisar candidato a candidato. Eu vou falar rapidamente do Ciro, que para mim saiu apagadíssimo, da Soraya, que foi trucidada pelo padre. Não sobrou nada da Soraya, então eu até fiquei com pena da Soraya uma hora, porque ela ainda entrou no embate com o Bolsonaro, o Bolsonaro passou o trator nela também. Eu achei que a Tebet foi a melhor de todos os candidatos da esquerda ali. A Tebet, para mim, foi a melhor. E com certeza o Bolsonaro foi o grande vitorioso do debate, o que a Globo não esperava, né? Eu acho que deu tudo errado para a Globo hoje. Inclusive o Bonner algumas vezes tentou ajudar bastante ali, né? Deu 6 direitos de resposta para o Lula, 4 seguidos, eu acho, né? Sim. E mesmo assim não deu certo, né? Então vamos ter um segundo turno aí, e eu acho que a gente vai ter um segundo turno com o Bolsonaro à frente. Vamos ver aí. Qual foi a tua impressão dos candidatos 1 a 1? Olha, Ferri, eu acho que o Bolsonaro ele começou um pouco tenso, depois ele se soltou, aí definitivamente, mas mesmo tenso, eu acho que o desempenho dele foi acima da média desse pessoal. Mas assim, o que eu achei com relação à postura da Simone Tebet e da Soraya foi o que mais me impressionou. Eu tenho falado muito que elas são o novo Cabo Daciolo, né? O pessoal ficava brincando, o padre é o novo Cabo Daciolo. Não, as duas incorporações, personificações do novo Cabo Daciolo estão na Tebet e na Soraya. Por dois motivos. A falta de estrutura do discurso. A Tebet fala muito melhor que a Soraya, obviamente, né? A Soraya não consegue concatenar um raciocínio lógico formal. Ela não consegue começar do ponto A ao ponto B. Ela faz umas pausas enigmáticas. Parece que ela vai falar uma coisa, ela fala outra, ela não termina o raciocínio, ela não aproveita o tempo dela de réplica, tréplica, de pergunta, ela embaralha tudo. Péssima. Uma mulher totalmente destreinada. A Tebet, por outro lado, ela até ocupa melhor esses espaços, mas ficou muito claro que as duas têm um perfil lulista. Elas são candidatas lulistas. Elas brincaram que o padre é chapa... não chapa branca, mas é um laranja. Na verdade, elas, para mim, ficou muito claro que são duas laranjas. Elas fizeram algum acordo, esse acordo já está feito com o PT. Tá lá, tá firmado. Imagina, teve pergunta que o Lula fez para Simone Tebet, e a Simone Tebet, ao invés de falar dos programas que ela tinha em mente, ela ficou batendo no governo atual durante o tempo de resposta dela inteiro. Sempre. Então, isso para mim, essa desonestidade não ganha ressonância com o público.
Acho que o público consegue enxergar o nível da desonestidade intelectual das duas candidatas e da falta de capacidade de argumentar e dessa habilidade até mesmo cognitiva. O padre foi muito bom, porque ele foi muito autêntico, totalmente destreinado, mas autêntico. Então, ele intervia em alguns momentos, depois ele não aproveitava o tempo dele de resposta, mas muito genuíno, né? Muito expressivo também. E ele aproveitou para usar a malcriação e o desrespeito à religião que foi perpetrado pela Soraya, né? E que ainda teve repercussão nas redes sociais direto, né? Em seguida. O pessoal da esquerda já começou a falar, não aguento ver esse padre, e começaram a hostilizar e demonizar a figura do padre, o que é uma bizarrice, né? Perderam muito voto fazendo isso, mas muito voto. Porque quem é da igreja não aceita desrespeito em sacerdote. E o que a gente viu ali foi uma sequência, inclusive, cara, eu acompanho há bastante tempo o debate já e tal, eu sou fanático por isso, e eu nunca tinha visto o Lula descontrolado, como ele se descontrolou com os ataques do padre. Exato. Né? Ele xingou o padre, chamou o padre de farsante, né? Ou seja, amanhã só vai dar o recorte do Lula chamando o padre de farsante em todos os WhatsApp do Brasil inteiro, né? Então, na verdade é o seguinte, o que a mídia sempre trabalhou? Para aumentar a rejeição do Bolsonaro, né? Eles batem para aumentar a rejeição do Bolsonaro, como a Globo fazia com as malas de dinheiro do Temer, tu lembra? No Jornal Nacional. Eu acho que a Globo publicou a mesma matéria das malas de dinheiro mais de 50 vezes, a mesma matéria. O cara empurrando a mala de dinheiro, aquela do não sei o quê. Então eles trabalham para minar a aprovação e aumentar a desaprovação. O que o padre fez? O padre puxou a desaprovação e a rejeição à esquerda e para o Lula o máximo que deu. E foi assim extremamente positivo para o Bolsonaro. Extremamente. O padre arrebentou. Cara, olha as redes sociais, só dá o padre e os recortes do padre vão ecoar até domingo nas redes sociais, até a boca da eleição. Quer dizer, foi bem... Assim, eu estava com uma expectativa neutra para esse debate, porque eu sabia que o sistema ia estar armado ali para massacrar o Bolsonaro, né? E ele ainda assim foi, né? E, cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. O primeiro bloco foi bem positivo, porque o Bolsonaro estava nervoso. Eles deram 4 direitos de resposta para o Lula. O Lula ficou 4 minutos falando. 4. Em cima de ofensas que a gente, né? Não convence mais metade do eleitorado, pelo menos. Não pode. As pessoas têm internet. Essa história, cara, a rede social ela arrebentou com tudo, entendeu? Tava todo mundo ligado nas redes sociais e ligado no debate ao vivo. Uma coisa importante é o seguinte: o eleitorado até um salário mínimo, que é onde o Lula tem a maior percentual de votos, ele está dormindo essa hora. Mas os recortes chegarão amanhã no Zap. Entendeu? E o pior é que os recortes são muito negativos para o PT. Porque quando tu assiste toda uma trilha, um filme, é uma coisa. Tu sai com a impressão, um foi um pouquinho melhor, outro foi um pouquinho pior. Mas quando tu pega os recortes e recebe no Zap, figurinha e não sei o que, aí, cara, pega. Né? Então, assim, no segundo bloco ali de 2 a 5 salários, que é onde o Bolsonaro tem a maioria, mas o Lula tem bastante voto, aí ele perdeu o voto hoje. Bolsonaro não perdeu um voto hoje e Lula perdeu muito voto, mas muito voto de 2 a 5 salários, ele perdeu muito voto hoje. Eu tenho convicção disso. E vai refletir nas urnas no domingo, sim, hoje, esse debate. E esse negócio do Lula, a gente conversando também sobre por que o desempenho dele tá tão errático, por que o desempenho dele tá tão ruim, diferentemente de 2002. E acho que muito tem a ver com esse negócio da bolha, né? Ele cercado
na bolha, ele não participa de nenhum debate desde 2006, né? Foi o último debate dele, que era contra o Alckmin, que era bater numa pessoa que absolutamente não tinha expressividade, não tinha totalmente acuado, né? Ainda dentro do Teatro das Tesouras também. E então o Lula ele tá aí basicamente há o quê? Uns 15 anos sem ter essa experiência, sem ter esse traquejo, né? Esse teste, essa prova. E ele tem se mostrado muito desarticulado, muito. Os pensamentos completamente esparsos, ele não consegue parar de repetir. Cara, vai fazer 77. Ele repete aqueles chavões, né? Não, porque o povo comia picanha, porque isso, porque aquilo. O povo nunca comeu picanha, cara. Picanha nunca comeu. Essa é outra mentira também. Até isso, cara, mente. Isso.